vamos a mais um Flávio Prado Entre Amigos, mais um programa muito especial, uma entrevista diferente, e a gente quer a sua participação, que você fale conosco, que você participe, que você se inscreva no nosso canal, deixe o seu like, é sempre muito importante, e dê a sua opinião sobre a entrevista que você gostaria de ver aqui no nosso canal. Eu gostaria de agradecer muito aos nossos queridos patrocinadores. Alibec Alimentos, sempre um alimento especial, aquele selecionado, diferente, com muito carinho. Lux Color, a tinta da pintura inteligente, é a que eu uso, é aquela que eu recomendo. Debreche Churrascaria, melhor churrascaria de São Paulo, uma rede espetacular, São Paulo, Grande São Paulo, carne de primeiríssima qualidade, diferente, você vai adorar. Atlântica Máquinas, para quem quiser começar um novo negócio, se aposentou e tal, quer começar um negócio com investimento baixo, investimento que cabe no seu bolso, mantenha contato com a Atlântica Máquinas, você vai achar uma solução bem bacana. E carro, hein? Quer comprar um carro novo? Quer trocar o seu carro, pegar um carro usado? Você precisa de garantia, e garantia você tem no Prêmio São Bernardo, Auto Shopping Prêmio São Bernardo. Lá você com certeza vai encontrar o carro que você precisa e com toda a garantia que você necessita. Ampla Saúde, saúde diferente. A Ampla é a cor laranja da sua saúde, onde você vai viver diferente. Você vai ter preocupação para que você não necessite dos nossos médicos, mas se necessitar, você vai ter um atendimento espetacular. BRM1 Bank. Tudo que você precisa no mundo dos negócios, em termos de assessoria, você encontra na BRM1 Bank. LTGF Marketing. O marketing da sua empresa é fundamental, mas ele precisa da estratégia correta. Procure a LTGF Marketing e lá você vai encontrar aquilo que você precisa, do jeito que você precisa. Café Praça da Moça. São 4 endereços para você poder descansar, relaxar, encontrar ambientes maravilhosos que só o Café da Praça da Moça oferece para você. Beleza? E agora vamos para mais um programa especial feito com muito carinho para você, entrevista inédita aqui no nosso Flávio Prado Entre Amigos. Vamos a mais um Flávio Prado Entre Amigos. Eu estou fazendo como vocês estão notando, um momento diferente. Eu estou visitando e trazendo amigos para visita. Hoje nós estamos no estúdio da RC Esportes e faremos alguns desses projetos em alguns lugares. É importante que a gente já explique que estamos começando esse novo projeto. E para começar, eu trago alguém que eu tenho um respeito, um carinho, digamos, gratidão, inclusive, porque ele me abriu muitas portas. Estou falando do Pepito. Pepito foi o assessor de imprensa do Pelé a vida toda, praticamente. O Santos sempre teve alguma participação, mas quem cuidava das coisas do Pelé era o Pepito. Meu querido Pepito, muito obrigado por atender meu convite. E já de cara, te cumprimentando, você faz o lançamento do livro sobre a vida do Pelé e já explode de vendas, já esgotou tudo. Parabéns e obrigado por atender o nosso convite. Ô, Flávio, o prazer é meu. Você sabe que nossa amizade vem de muitos e muitos anos e a gente conviveu no bastidor, evidentemente. Mas você falou uma coisa aí que o Pelé nunca quis na vida. Você sabe que o Pelé nunca teve assessor de imprensa, nem segurança? Aí todo mundo fala, mas Pelé... Não, assessor de imprensa não vai falar o que eu quero. Então eu não gosto de assessor de imprensa. Segurança eu tenho 2 maravilhosos, Deus na frente e Jesus atrás. Agora, eu tive que sair da minha zona de conforto de bastidor, porque minhas filhas e minha mulher insistiram, escreve um livro, só você com essa história. Muito bem. Eu falei, mas com uma condição, eu quero mostrar o Pelé fora do campo, porque dentro do campo todo mundo conhece. Claro. Eu quero mostrar que o Pelé fora do campo é melhor que dentro do campo. Pepito, como é que você conheceu o Pelé? Bom, antes de mais nada, eu quero te dar o livro. Isso é uma maravilha. Nossa Senhora. Pelé é o legado. Nossa, isso aqui... Esse autógrafo é fundamental. Eu fico muito arrepiado quando eu falo as coisas do Pelé, sabe? Tenho muita gratidão por ele, por você. Mas, enfim, parabéns, tá aqui.
Você vai ter dificuldade de encontrar agora, mas você vai encontrar. Que está saindo, já que o nome do Pepito é José Fornos, uma nova fornada. Ah, tá e saindo até uma nova fornada. no mundo inteiro, viu? Vai sair em outras línguas. Como é que eu conheci? Como é que você conheceu ele? Eu já vou emendar com a história de como é que a gente se aproximou. Conheci um de uma condição, depois a nossa aproximação foi uns 4 anos depois. 1962, olha só. Eu 62. tinha 19 anos, o Pelé ainda não era o bicampeão do mundo. Eu era músico profissional aos fins de semana, tocava no conjunto de baile, mas trabalhava durante a semana. E eu fui numa festinha de uma fanzinha nossa lá do conjunto. Quem chega lá na tal da festinha? Pelé, Dalmo, acho que era o Lalá e umas 4 ou 5 moças. O meu irmão, que era o cantor do conjunto, estava presente, foi tirar uma das minhas para dançar. Ficou dançando com ela 52 anos de... 50, namorou, noivou, casou, teve neto, teve tudo. O pai dessa moça era muito amigo do Pelé. E de vez em quando eu ia almoçar na casa da namorada do meu irmão, então namorada, e encontrava com o Pelé lá. Aí passaram-se 4 anos, 5 anos, eu fui trabalhar na Varig, de promotor de vendas lá em Santos. E o meu desafio, pelo meu chefe, você tem que conseguir que o Santos viaje pela Varig. Porque o Santos, todo time de futebol, só vivia de excursão. Claro. O de arquibancada, não tinha marketing, não tinha publicidade, não tinha nada, zero. Eu fiquei 1 ano visitando lá todo dia, porque os diretores eram meus amigos. O Vasco Faia presidente, Cleito Bittencourt, vice-presidente de esportes, o outro, o Sérgio Orefes. Eles me apelidaram de mosca de boi, porque eu voava, eu espantava e voltava. Em junho de 69, consegui a primeira viagem para a Itália, para jogar um jogo numa quarta-feira. O Santos acabou se tornando campeão da Recopa, um negócio desse. E a partir dessa viagem, quando voltaram no Brasil, a diretoria do Santos mandou uma carta para a Varig agradecendo a minha presença e falaram: daqui para frente, se a gente continuar viajando com a Varig, queria que o Pepito fosse junto. Aí não parei mais. Aí nasceu a nossa amizade muito, muito, muito próxima, porque em 68 o Pepe Gordo se afastou do Pelé e ele estava sem empresário. Mas você não chegou a ser um empresário do Pelé? Não. Eu sempre fui gerente da empresa que foi criada para administrar os negócios do Pelé. Essa era a minha função. Porque naquele tempo não tinha marketing, não tinha nada, era zero. Então, a conselho de um advogado dele, falou: Pelé, você é pessoa física, você faz os contratos, aí o imposto de renda te pega um dia, cria uma empresa. Aí criamos a empresa, compramos uma sala, e aí você precisa escolher alguém para trabalhar com você. Ele falou: pô, tem um Pepito que é meu amigo, a gente está assim. Porque enquanto eu estava nesse tempo aí, na Varig, ele viajando com ele, quando voltava de viagem, ele tinha um compromisso, me ligava: Pepito, vamos comigo para Três Corações, vou para lá, Eu ia com ele como amigo. Aí ele falou: bom, então vou. No dia que o Pelé se despediu da seleção brasileira, 71, 71 contra a Iugoslávia. Nessa viagem, ele formalmente me convidou. Pepito, minha vida está muito bagunçada, vem trabalhar comigo. Aí ele comprou meu passe. 71. Aí, então, eu era o gestor geral. Assuntos particulares, sítio, fazenda, empregado, tudo. Não era empresário de ficar vendendo. Sim. Pelé não se vende, Pelé você tira pedido, né? Claro. Você tem que administrar a quantidade de gente que ia atrás. Porque o marketing mesmo, no futebol, no esporte, ele surgiu depois da Copa de 70, que foi a primeira Copa colorida, que surgiu os cartões amarelo e vermelho, e aí entrou Puma e Adidas brigando por material esportivo, e grande publicidade no campo, tudo. Aí o futebol tornou-se mesmo o que é hoje, o marketing muito, mas no tempo do Pelé não, de jeito nenhum. Você está reforçando uma coisa que eu sempre falo, que o tamanho do Pelé fez dele uma pessoa solitária. Era muito difícil para o Pelé ter alguém próximo que ele pudesse confiar, que estava lá porque gostava dele, não só porque era interessante estar ao lado do Pelé. Porque inclusive, eu vou aproveitar, vou dar um gancho para dizer como é que eu me relaciono. Logo no começo, o meu comportamento vai estabelecer a regra de como é que ia ser a nossa relação. Eu vou dar um exemplo que começou uma frase que eu usei até ele morrer. Nós estávamos, nos anos 70, se usava tudo colorido, né? Sim. Calça vermelha, camisa roxa. Um dia nós estamos saindo na casa dele, com os amigos, um monte de moças lá e tal. Eu estou meio longe dele assim, estou encostado no balcãozinho da churrasqueira dele.
Ele me sai com uma roupa assim, vermelha, hoje. Eu olhei e falei, não é possível. Parece uma arara, uma pena de cada cor. E ele sai e as moças e os rapazes estavam, muito bem, bateram palma, ele fez graça. Aí veio na minha direção para pegar um copo e dar o que ele tinha pedido aqui. E aí, Pepe, disse assim, você está ridículo. Você parece uma arara, rapaz, a roupa que você está vestindo aí. Uma arara. Mas todo mundo gostou. Aí eu falei a frase que eu vou falar agora, que usei a vida inteira. De mim, você vai ouvir o que você precisa ouvir, não o que você gosta de ouvir. O que você gosta, você vai lá. Claro. E assim foi a vida inteira. Tivemos inúmeras, não briga, discussões de tonelada. Porque, além de tudo, Pelé é teimoso pra caramba, né? Muito teimoso. Você ganhou alguma? Alguma o quê? Alguma dessas discussões? Ah, não adianta, ele virava as costas. Eu tinha minhas razões. Claro. Mas tinha que fazer a vontade dele, porque a dificuldade do Pelé, entre aspas, era usar o sim e o não. Usava o não quando devia ser sim e o sim quando devia ser não. Eu fui voto vencido muitas vezes. Mas ganhou algumas também. Eu ganhei várias. Tive alguns sims e muitos nãos. Só que depois o não, alguns nãos. Pepe, você tinha razão, é mesmo. Mas o que vai fazer? Ele é meio teimoso, né? Mas tem um coração maior que ele. Nossa Senhora. Esse é o Pelé que eu quero mostrar. Quantos países vocês conheceram? Você esteve com o Pelé em quantos? Eu fiz uma conta uma vez, dava uns 40 por aí. 40. Mais ou menos. Bom, passaportes foram 6 ou 7 que acabaram por falta de espaço no carimbo. Então, o que eu passei com o Pelé de tumulto, de buvuca e coisa, foi no mundo todo. Só mudava a língua e a postura dos fãs. O japonês, por exemplo, fica perto, dá risada e fica esperando você chegar perto. Na Itália, o cara agarrava, beijava o pé do Pelé, fazia uma confusão danada. O árabe só quer pegar na mão. Pegou na mão, já está satisfeito. E os outros caras querem autógrafo. São várias a postura de cada um. Mas o Pelé, com aquela paciência de Jó que você presenciou 50 mil vezes. Ele falava que o pai dele dizia muito que se você quer ser um ídolo, você tem que respeitar as pessoas que fazem de você um ídolo. É uma leitura simples, mas extremamente inteligente. Porque a postura dele, o Zoca falava uma frase, o Zoca é irmão dele, para quem não conhece. O Zoca falava assim, o meu irmão nunca tirou o pé de Bauru. Ele era sempre o mesmo pé. A definição que eu tenho de Pelé é que o Edson, vamos chamar assim, era um ator. E parte do dia, para atender um jornalista, não, ele se transformava em Pelé. Acabava essa situação, ele voltava a ser o Edson. Tanto que você comprovou várias vezes que o Pelé se referia a ele na terceira pessoa. Sim. Eu conheço o Pelé, porque o Pelé faz isso. Porque ele interpretava o Pelé como um personagem, então ele se referia. Eu acho que isso, na minha opinião, era um mecanismo de defesa que a cabeça dele criou para não se influenciar pela opinião dos outros, para ficar vaidoso. E, inclusive, o pai dele falava sempre, nunca leia nada sobre você. Você tem que ter a opinião daquilo que você vivenciou. Porque um jornal era a favor, outro era contra, um xingava, outro elogiava. Para ele não pegar o veneno contra um jornalista ou qualquer situação, ele nunca leia nada. Nunca assistia jogo dele. Nunca. Ele não queria ficar influenciado por ninguém. Ele queria continuar com aquela opinião dele mesmo lá. Qual foi a maior, se é que é possível fazer essa definição, mas qual foi a maior demonstração de carinho que você viu para o Pelé? Nossa, e tem cada história maravilhosa. Eu vi um italiano, agarrou no pé dele, beijando o sapato, e para tirar ele lá de pé. E o gesto, gente chorando de tonelada. E tem coisas engraçadas, porque eu tenho uma definição muito curiosa que eu criei na minha cabeça. A geração que está no poder, hoje, rei, rainha, príncipe, dono de empresa, o ídolo da juventude dele era o Pelé. Quando um cara que tinha 18 anos adorava o Pelé, hoje é presidente da República, diretor, rei, ele voltava a ser criança. Tem uma história que, inclusive, eu conto no livro. Isso foi em 2004, por aí. Nós tínhamos um contrato com a Petrobras. E faltava uma presença do Pelé numa situação. Aí entrou o novo presidente, foi o Lula, entrou o novo presidente da Petrobras, que era o Dutra, o nome dele, não me lembro agora. E, bom, a última data, a Petrobras falou, olha, temos que ir lá no
fazer uma visita ao novo presidente da Petrobras, aí acaba o nosso contrato. Fomos para o Rio de Janeiro, tudo de terno, arrumadinho. Aí fomos nós. A sala do presidente é enorme. Capete verde, porque a cor da Petrobras é verde. Parecia um campo de futebol. Então estavam os executivos da Petrobras, eu e o Pelé de terno. Quando nós entramos, chegou ver o tal do presidente. Meu ídolo, eu não acredito. Afasta aí. Começou a afastar todo mundo. Fica só você aí. Afasta. Afastou todo mundo. Chamou o assessor de mim. Põe a câmera ali. Traz uma bola de futebol. Fica aí, Pelé. Ele foi para lá e chutava a bola para o Pelé. O Pelé chutava para ele. Eu vou mostrar para o meu neto que eu joguei bola com o Pelé. Olha que coisa, a ideia. Ele virou uma criança, o presidente da Petrobras. Todo mundo formal, chutando lá na... Então, vi muito carinho dele. Como também vi que não reconhecer, ele não deu carteirada. Nunca ele deu uma carteirada. Teve gente que não reconheceu o Pelé? Você sabe melhor que eu que o logomarca do Pelé era o topete. Certo. Você lembra que ele usava um bonezinho? Certo. Eu arranjei para ele, era um bonezinho que era holandês. Botou o bonezinho e acabou. Sumiu o Pelé. Um dia ele está chegando do Japão com o Celso Grelha, que você conhece. Que sei muito. Era diretor nosso. Pousa em Honolulu, já é Estados Unidos. Ele vai com o bonezinho. De frente àquele guichezinho, uma senhora de cor, mano. Qual é o seu nome? O que o senhor faz? Trabalho com esporte. O que o senhor veio fazer aqui? Não, tem umas promoções. Quanto tempo o senhor vai ficar? Quanto o senhor tem no bolso? Tem cartão? Não sei o quê. Tá. Ela saiu. Aí foi lá para trás. Falei, pelo amor de Deus, comigo foi assim, imagina. Ele tá olhando assim, o Celso chega lá. Celso, o que tá vendo aí? A mulher me fez muito pergunta. Não, eu cheguei lá, ela perguntou, o que você faz? Eu trabalho com o Pelé. Não me diga, é o ídolo do meu filho, pelo amor de Deus. Meu filho é louco pelo Pelé. Pá, pode passar. Agora, outra engraçada, também em relação essa aconteceu 2 vezes, eu presenciei. Bonezinho. Estou em Nova York com o Pelé. O Jocha tinha acho que uns 6 anos. E tinha um cineminha bem pequenininho ali perto da casa dele, na 54, por ali. E fomos no cinema, uma portazinha, um guichezinho. Tinha 2 pessoas na frente, eu, Pelé e o Jocha. E vem vindo uma senhora na minha direção. Eu olhava para o Pelé e falava assim, conheço você. Em inglês, claro. Você é brasileiro. Aí eu virei para ela e falei assim, ele é o Milton Nascimento. Ela, bateu na minha mão e foi embora. Com aquele bonezinho. Ela, Milton Nascimento, e foi embora. E o Pelé ficou assim. Ele adorou, né? Adorou, claro. Eu várias vezes tive a honra de estar com o Pelé e sempre era aquele tumulto, né? Tumulto, claro. Onde ele chegava... E a paciência dele para lidar com esse tumulto, hein? Então, ele dava autógrafo para todo mundo. Eu falava, ele não dava autógrafo, ele... perguntava o nome da pessoa e assinava um por um, nome por nome. E o tempo ele assinar, lembra? Ele desenha autógrafo. Hoje o jogador faz assim, qual é o seu nome? E ele olhava se estava bom. Quando tirava a fotografia, vê se ficou bom, senão ele tirou. Imagina. Um monte de gente esperando ele, vê se ficou bom, olha aí. Ele é esse cuidado, né? Teve algum momento de sufoco que vocês tiveram, você falou de muito carinho e tal, e sufoco, vocês chegaram a passar algum? Teve um sufoco que foi evitado. E está no livro também essa história. Isso ainda estava na Varig, foi em 69 que eu estava na Varig. O Santos tinha 4 jogos na Iugoslávia e 1 na Espanha. Fui junto. Ficamos num hotel maravilhoso, na beira do Rio Danúbio, maravilhoso. E estávamos sentados numa mesa para jantar, o professor Mazei, que você conheceu bastante, sim. Preparador físico, Pelé e eu. E chega uma senhora, eu digo senhora porque ela devia ter o quê? Uns 30, 40, uma loira, falando um pouquinho de italiano. Vamos sentar aqui. Ela falou, de lá, pode, claro. E eu vi que quando ela conversava, ela se mexia muito assim. Aí o Pelé levantou, eu falei, dá licença que eu vou no toalete. O Pelé saiu. Com ela, o professor Mazei e eu. Eu falei, a senhora queria alguma coisa? Eu vim aqui para fazer um escândalo.
eu trouxe uma faca, eu vou esfaquear o Pelé, porque eu quero fazer um escândalo, Nossa. que eu quero ficar famosa. Quando eu vi aquilo, eu fiz assim, professor Mazei, ela falou assim, dá licença que eu vou no banheiro. E eu comecei a conversar com ela, não faça isso. Fui levando. O professor Mazei já pegou o Pelé e já... dali foi embora. Falei, não faça isso, não sei o que lá, porque é muito ruim para você. Não, porque eu quero, E aí o garçom vinha vindo e falei, por favor, acompanhe essa senhora. Não, essa senhora já terminou, eu não quero que ela fique mais aqui. E o garçom foi e levou a menina. Olha que maluquice. Queria dar uma facada no Pelé que ela queria ficar famosa. Olha. Que... Nossa. Falando em famosas, recentemente, quando a Brigitte Bardot morreu, uma das cenas que mais foi mostrada foi a Brigitte Bardot entrando no campo para abraçar o Pelé. Torneio de Paris. Isso. Acho que foi antes já foi antes de você trabalhar com ele, foi nos anos muito 60. Antes. Isso. Não, mais ou menos na mesma época. Talvez uns 4, 5 anos antes, por aí. Isso. Como é que era o comportamento dessas celebridades com o Pelé? Eles ficavam entusiasmados, porque é uma celebridade com outra. Só que eles sempre achavam, e é fácil de notar, que o Pelé era muito mais que eles notavam, né? Porque a dimensão do Pelé era mundial, ele era a Brigitte Bardot não, que era mundial. E eles ficavam sempre admirados, pediam autógrafos para filho, para neto, para esposa. Eu vi um ator, eu não me lembro qual é o nome. Minha mãe era a maior fã sua, ela tem todos os vídeos, eu tô na época de vídeo, né? Claro. Ela tem todos os vídeos da sua carreira. Puxa vida, dá para você assinar autógrafo para minha mãe? Era uma pessoa famosa, era um ator de cinema, agora não me lembro, é tanta gente. Qual foi o momento que você viu o Pelé mais chateado? Morte do Zoca. Quando o Zoca morreu, nunca vi o Pelé sofrer tanto. Ele sofreu, um pai morreu, a irmã morreu, a pai morreu, a tia morreu, a avó morreu, o tio morreu. Ai, como meu tio, o Pelé não é de chorar, né? Mas a morte do Zoca abalou ele. Para você ter uma ideia. Por quê? Eles eram muito irmãos, mas eles brigavam com carinho, claro. O Zoca queria todo bem dele, ele todo Pelé. Mas era uma maneira de se relacionar assim, sabe? Bem, não agressiva, mas tumultuado com T minúsculo. Porque o Zoca queria que ele fizesse uma coisa de um jeito e o Pelé queria fazer de outro. Que tal da teimosia que eu já citei? Você acredita que o Zoca morreu até uns 2 anos depois? Foi perto quando o Pelé morreu. Ele morreu há 2 anos antes do Pelé. Ele não queria admitir. Eu cansei de ver o Pelé antes de morrer, claro, eu ouvi 10 dias antes. Puxa vida, só em pensar que a semana passada o Zoca estava aqui comigo. Já tinha morrido há 2 anos. Ele não queria admitir que o Zoca tinha morrido. E isso abalou muito. E ele, você sabe que, eu vou aproveitar e dar uma resposta que provavelmente você tem em mente, Pelé não gostava de enterro. Porque quando ele tinha 13, 14 anos, ele foi jogar no campo de várzea, em Bauru, e lá tinha uma escola de aeroplano lá em Bauru. E o aeroplano caiu, e eles foram lá ver o defunto lá todos. Ele ficou traumatizado, nunca mais. Não foi no enterro do pai de ninguém. Não foi no enterro Nunca. E ele dizia uma coisa que eu também depois vou repetir hoje. Ele falava assim, eu vou no meu porque eu sou obrigado. Nem do Zoca ele não foi. Do Zoca não foi de ninguém. Foi de ninguém, porque ele tem esse trauma. Eu não vou, não é porque eu não tenho trauma nenhum, mas é que já foi em tanto enterro, eu prefiro guardar a imagem da pessoa em vida, né? A história, como você falou, eu imagino seja ligado a críticas feitas porque ele não foi no enterro da Sandra, da filha. Também teve isso, né? Isso. Ele não foi do pai, do tio, da irmã, do tudo, do irmão, vai no da Sandra, por quê? Como é que ele administrava essa história que gerou muita crítica, entendo que exageradíssimas, Exatamente. mas como é que ele administrava isso? Eu não vou comentar, porque os 4 envolvidos estão mortos. Pelé morreu, Sandra morreu e os 2 advogados morreram. Eu só vou dizer uma coisa. O Pelé não tem 2 filhas fora do casamento? Uhum. A primeira procurou ele em Porto Alegre. Oi, sou seu filho. Sua filha. No dia seguinte mandou uma passagem, veio para a Flávia. Levou na casa da mãe, reconheceu, eu digo, imediatamente assumiu a filha, pagou colégio, tudo tem direito. A outra preferiu ir pela justiça.
Uma outra coisa, por incrível que pareça, a Dona Celeste morreu depois do Pelé. Mas não soube, nunca soube. Exatamente. Como é que ele administrava esse fato da mãe não o reconhecer? Sofria. Bastante, bastante, porque a mãe ficou, acho que ela nem viu a morte do Zoca, né? Ela sofria muito porque ela estava uns 3 anos assim, já com sonda, porque ela tem um corpo... Ela encolheu, parecia um corpinho pequenininho. E ele sentiu porque a mãe não reagia a nada. Ele, inclusive, evitava de ficar do lado dela, porque sabia que não... Ela ficou dormindo 3 anos, praticamente. Isso foi duro para ele, mas a morte do Zoca deixou ele numa situação terrível, terrível. E ele já naquela situação, né? Ele, Pelé, administrando a doença, o mal dele, que eram vários, né? Teve problema de próstata, problema de coluna, problema... Ixi, tá com tanta coisa. É uma pena. Quando o Pelé me deu a honra, aliás, via Celso Grelê, que você citou, de fazer aquela entrevista do Durval, Mengalvo Coutinho, Pelé e Pepe, ele me mostrou a casa dele e tinha uma academia. Foi lá na casa dele. Foi, tinha uma academia. Ele disse, olha, eu estou falando 2003, 2004. Foi por aí. Ele disse assim, eu tenho uma academia e tenho o mesmo peso de quando eu parei de jogar. Ele tinha Exatamente. muito orgulho disso. Como é que se explica ele ter ficado tão doente? Você mesmo citou, tinha vários problemas. Dá para entender o que aconteceu, Não, Pepete? é uma coisa... Dizem, o problema de próstata, dizem que o negro tem problema de próstata muito mais que o branco, né? Ele também era meio arredio aí a médico, não tomava remédio, era teimoso, como eu já falei. E não queria tomar remédio, não queria fazer isso, não queria fazer aquilo. Mas ele pegou várias coisas ao mesmo tempo. Depois teve... Aí surgiu o problema ele teve o problema renal também, né? E juntou o renal com a próstata, não sei o que, mais o negócio ortopédico, que ele tinha aquela cirurgia. Coitado. E ele sofreu sem reclamar. A gente sentia que ele estava sofrendo. Fazia aquela cara de dor. Mas ele não falava, ai, estou doente, estou sofrendo, nada. Já. Ele resistiu heroicamente, porque ele foi valente mesmo. Porque ele era um cara determinado, forte, danado. Uma outra coisa que chamou muita atenção no final da vida dele, não antes da... Reta final, vai. A gente viu o Pelé se desfazendo de alguns troféus, algumas coisas. Foi. O Pelé chegou a ter dificuldade financeira dentro do que era o Pelé, do que... Imagina-se hoje, que se o Pelé jogasse hoje, meu Deus do céu, né? Ele chegou a ter dificuldade financeira? Não, porque a marca foi vendida em 2011. Por quê? Aí entra o Celso Grelha de novo. Em 2011, nós estávamos... Foi uma atitude muito engraçada. Em 2011, o Pelé tinha o Litoral Futebol Clube, que a gente, junto com o Manuel Maria, a gente treinava umas crianças lá. Ele fez isso mais para atender o Manuel Maria, que estava passando por algum problema. E tem uma escolinha de futebol lá. Depois, o Banco Fator, que o nosso querido amigo, o Carlos Alberto Aidar, que é da Fundação Getúlio Vargas, e que resolveu fazer uma fusão do Litoral com o Paulista de Jundiaí, você se lembra? E andou dando um suporte para essa situação. O banco e uns economistas estavam ajudando a formatar uma parceria. E o banco mandou fazer uma avaliação da marca Pelé, numa empresa famosa aí, que eu não me lembro o nome. Chegaram à conclusão que o Pelé valia X. Quando estavam conversando nesse assunto, na semana que chegou o estudo da marca, veio um inglês chamado Paul Kemsley, que a gente chamava pelas iniciais Piquet. Ele tinha comprado o Cosmos e veio contratar o Pelé para reativar a imagem do Cosmos lá nos Estados Unidos. E conversando com a gente, com o Celso, e eu presente, claro, e falou assim, não, porque eu não sei o quê, porque o Cosmos, porque isso, que aquilo, aquilo. E o Pelé, quanto vão discutir, não sei o quê. Então, nós fizemos... Aí um deles falou, nós fizemos uma avaliação na marca Pelé, custa X. X. Eu compro a marca. Vocês vendem? Podemos vender, claro. Aí ele foi num fundo americano, pegou o dinheiro e comprou a marca. Não foi, quer comprar? Não houve nada disso. E comprou por um bom valor, tal. Sabe que esses contratos têm a cláusula de confidencialidade, você sabe bem disso. Sim, lógico.
Passados uns 4, 5 anos, outro fundo comprou esse fundo. Lá foi a marca para outro. E esse outro fundo, aí começou um negócio interessante. Você conhece aquela loja famosa que tem no Pelé Soccer, que tem no Times Square, Sim. na Disneylândia, não sei o que lá. O inglês é um inglês, pessoa física. Ele fez um contrato com o fundo para usar o nome Pelé Soccer nas lojas. Só para isso. E parece que ele infringiu uma cláusula, alguma coisa assim, e o fundo foi tomar satisfação com ele. Quanto vocês querem na marca? Tanto. Aí ele foi lá e comprou. Foi desse inglês que o Neymar comprou, o Neymar pai comprou a marca. Que foi por valores bem inferiores àquele que o Pelé vendeu, né? Eu não sei, mas deve ter sido bem, claro. E foi aí que o Neymar comprou. Eu agora acredito que a coisa vai andar, porque está na mão. O Neymar tem uma equipe monstruosa, o pai, né? E ele contratou uma equipe só para ser o gestor da marca Pelé. Eles compraram a marca com a empresa, com a marca e tudo. Chama Pelé Brand. Né? Compraram, em vez de transferir o contrato para eles, já compraram a empresa toda lá. E criaram a Pelé Brand, compraram a Pelé Brand, e agora já estão fazendo já vários projetos interessantes. E agora eu acredito, porque a coisa, eu acho que agora vai andar, está em boas mãos. O que o Pelé pensava do Neymar? O Neymar, ele, futebolisticamente falando, é imbatível, né? Mas ele foi muito maltratado pela imprensa, por política interna de clube. O Neymar é um cara maravilhoso, o pai dele é espetacular. Mas você sabe que nesse mundo, a pessoa quando brilha causa um negócio chamado inveja. O pessoal tem uma inveja danada do sucesso do Neymar. Incomodava tanto o sucesso do Neymar como do Messi, incomoda. Uhum. Quem é dono de A ou de B ou C. Então, eu acho que o Neymar merecia ser tratado de outra maneira. Não pela imprensa, porque a imprensa, lógico, elogia ele. Agora, o Neymar tem uma responsabilidade muito grande, ele tem que se preparar para ele ir para essa Copa do Mundo, porque ele, condição, tem toda. Agora, que Deus ajude ele a recuperar fisicamente, né? E o que o Pelé achava dele? Do Neymar. Muito, gostava muito dele, porque o irmão é muito brincalhão, né? Você sabe quando o Pelé teve aquele piripaque lá em Paris? 7 anos atrás, né? 6 anos atrás. O Neymar foi visitá-lo. Estava lá em Paris. E o Mbappé também. O Neymar com o pai e a Gabi, que é a assessora dele lá, fizeram questão de visitar o Pelé. E ele achava que o Neymar estava no caminho certo. Ele só, futebolisticamente falando, ele achava que o Neymar... Aliás, eu ouvi isso outro dia, o Zico falando a mesma coisa. Que o Neymar, ele fazia aqueles dribles dele no meio de campo e ele era muito agredido. Ele achava que o Neymar devia fazer tudo que ele faz, mas dentro da grande área, porque aí ninguém chegava perto. Para se proteger, né? Para se proteger. Ele só achava isso. O Neymar tem que fazer isso tudo, mas lá perto, na zona do agrião, porque chegando ali, quem chegava é falta. Ou é pênalti, é falta perto da área. Mas o Neymar empolgado, o Neymar é muito criativo, né? Fazia 50 mil jogadas. E ele corrigia e falava. Ele só dizia isso. Neymar, vai fazer isso lá perto da área, porque os caras te pegam lá e vira pênalti ou falta. Ô, Pepito, é claro que eu vou fazer pergunta. Se você não quiser responder, não tem nenhum problema, Claro, não, porque a coisa é tranquila. A gente sabe, convivia, não tanto quanto você com o Pelé, mas sabia que o Pelé, ele teve relacionamento com mulheres espetaculares, maravilhosas, pelo mundo inteiro. O esporte favorito depois do futebol era esse. O grande amor da vida do Pelé foi a Xuxa? Sem dúvida. É? Sem dúvida nenhuma. Nessa época, eu fiquei um tempo afastado da empresa, que, aliás, vou falar uma curiosidade para você, talvez você não saiba. Essa história que eu vou contar agora, quando eu contava e o Pelé estava do meu lado, me corrigia. Eu estava perto de me casar, aliás, eu estava recém-casado e o meu ex-sogro, que eu sou separado, né, me convidou para trabalhar com ele. Insistiu, porque ele só tem filha mulher. E o Pelé ouvindo, né? Aí eu fiquei bobo, me casei e fui trabalhar com o Pelé.
Aí o Pelé falava, não, Pepito, corrija aí, você ficou bobo, se casou e foi trabalhar. Esse período aí que eu me casei, fiquei um tempo fora, eu já tinha uma pessoa que eu tinha chamado para trabalhar com a gente, que era um economista maravilhoso, amigo meu de longa data, formou-se com meu irmão em economia, e ele é que tocou o projeto, ficou com o Pelé 10 anos. Ele é que fez o contrato do Cosmos, ele é que fez a parte quando o Pelé namorou a Xuxa, ele que conviveu. Foi o tempo que eu fiquei fora, que foi quando ele foi para os Estados Unidos. Depois eu me separei, voltei, né, e nessa altura o Xisto também saiu. Por que eu falei Xisto? O nome dele é José Roberto Ribeiro Xisto. Ele é pai do Gustavo Xisto, que é o braço direito do pai do Neymar. Ah, que legal. O advogado principal do Neymar, o Gustavo Xisto, é filho desse Xisto. Quando eu estava com o Pelé, esse Gustavo tinha 1 ano de idade. Hoje ele é o bambambam lá do Neymar. Então você não chegou a viver esse Não. romance com a Xuxa, você não estava Não. Mas ele sempre falou com muito carinho dela, de todos. Ele era, sentimentalmente, ele era assim, quando se envolvia com muito carinho. Mas ele, sabe como é, ele era muito agitado, né? A meninada chegava e ele já ficava nervoso. Quais mulheres famosas que o Pelé teve romance? Não, eu vi pela imprensa, teve a Gal Costa, né? Teve... A Brigitte Bardot, né? Que a gente Não, a Brigitte Bardot não vi nada ali, não. Não? Ela só foi no campo de futebol, deu o pontapé inicial do jogo lá e tal, mas não rolou nada. Agora, uma pessoa famosa que aconteceu uma coisa, essa história eu conto no livro, que teve um relacionamento comercial com o Pelé, foi a Gina Lollobrigida. Aí você vai dizer, mas como Gina Lollobrigida com o Pelé? A Rose, mulher do Pelé, era fotógrafa, amadora, claro. Um dia o Pelé conversando com a Gina Lollobrigida na Itália, ela falou, porque o meu hobby é fotografia, a Gina Lollobrigida. Eu não digo, o hobby da minha mulher é fotografia. Eu estou montando estúdio para ela. Olha, Pelé, coincidentemente, eu comprei um estúdio novo. Você não quer comprar meu estúdio? Ele comprou o estúdio da Gina Lollobrigida e trouxe para a mulher dele. E a Gina Lollobrigida comprou um novo para ele, para ela, né? Tudo que a Rose tinha lá. Porque naquele tempo tinha negócio revelar filme, qualquer jeito. Era mais complicado. Era complicado. E foi com a Gina Lollobrigida. Eu interrompi quando você falou Gal Costa, que mais? Assim que eu me lembro, assim, muito. Teve algumas artistas da Globo que eu agora não vou lembrar, é um rodízio danado. eu gosto muito mais de focar, que se permite dar um rumo na conversa, falar muito do Pelé, uma pessoa caridosa. Essa parte de carinho, da caridade do Pelé. Eu tenho alguns testemunhos para dar. Antes eu quero só fazer uma pausa para tomar um café. E esse é um café maravilhoso, o café da Praça da Moça. Você está vendo aí, vão aparecer os locais onde você tem esse café fantástico. E depois eu vou oferecer aqui para o nosso Pepito também. Olha, vale muito a pena. Café da Praça da Moça, lugares maravilhosos para você bater um papo, se relacionar, para conversas bem legais, tá bom? Bom, para começar a testemunhar algumas coisas do Pelé. Por exemplo, eu sei, e o rapaz é muito grato a ele, sempre falou, ele pagou toda a escola, inclusive faculdade, do neto do Mário Américo, por exemplo, como massagista da seleção de 58. Eu testemunhei o Pelé pagar dezenas, não foi unidade, dezenas de bolsa de estudos, seja faculdade, seja primeiro grau, segundo grau. Cirurgias no exterior, um monte. Viagens para pessoas fazendo tratamento fora, dezenas. Ele construiu uma creche no Guarujá, construiu uma creche em São Vicente, construiu um asilo de idosos em São Vicente, equipou, manteve, aí fez parceria com as prefeituras para fazer a gestão, né? Então, ele tinha um 10 hábitos que ele tinha de bondade. A gente andava na rua, tem carroceiro lá em Santos, a gente chama de carrinheiro, aquele que vem com a carrocinha pegando papelão, essas coisas. Eu já sabia. A gente vinha um andando na rua, na hora eu parava com o carro do lado, ele vem aqui, o cara levava logo um susto, claro. Ele botava a mão no bolso, o dinheiro que ele tivesse, ele dava, cumprimentava, o cara todo maltrapilho, todo sujo
ele cumprimentava e ia embora. Porque o Pelé nunca teve essa postura de arrogância e não querer se misturar com ninguém. Era comum eu vim com ele quando eu vim aqui. O apartamento dele era aqui pertinho, na Alameda Jaú. Isso. A gente descia para pegar a Bandeirantes, a Jafé, né? Aquela Avenida Jafé. Tinha um caldo de cana com um pastel ali que a gente parava de vez em quando para comer. Um dia nós paramos, tinham 2 rapazes sentados. Na hora que ele mordeu o pastel, paramos e descemos. O cara ficou assim. Oi, Pelé, oi pessoal, garapa, tal. Pedimos uma garapa, sentamos ali do lado e o cara assim. Comemos o pastel, tomamos a garapa rapidinho. Quanto é? Quanto é o deles aí? Tanto. Pagou dos 2 e o cara continuava com o Pelé travado. Ele falou, não é possível, estou comendo pastel, o Pelé me aparece aqui do lado. Alguma coisa está errada. Uma vez a gente vinha andando dessas foram várias vezes. Acho que foi aqui na Paulista, se não me engano. Paramos o trânsito e parou um motoqueiro aqui do lado. Ele abriu o vidro. E aí, tudo bem, pessoal? O cara... Nossa, quase caíram da moto. Estenderam a mão, cumprimentaram. O Pelé falou, vai com Deus e tal. Então ele dava... essa da camisa, algumas vezes, poucas, mas já aconteceu. Para na rua, vem vindo um cara com a camisa do Santos. Eu andava sempre com caneta de autógrafo no bolso. Ele chamava o cara vinha... Abaixa aí. Ele pegava, autografava a camisa do cara pela janela do vidro. O cara não acreditava. Claro. E para explicar que o Pelé parou ele na rua, que parou ele para assinar uma camisa. Então ele fazia muito disso, mas ele tinha um coração maior que ele. Uma coisa que ele me falou, que depois que ele parou de jogar, ele não queria jogar futebol, é verdade? Ele não jogava nem por brincadeira? Nunca, Pepino? né? Por Futebol quê? não. Ele gostava, de vez em quando, muito raramente, na casa dele, você viu lá aquele campinho ali atrás, onde você fez a matéria, ele jogava futebol de vez em quando. Ele jogava mais tênis, por incrível que pareça. Ele tinha uma quadrinha de tênis, mas aí ele começou a ter problema, que uma vez ele deu uma raquetada no chão e fraturou uns ossinhos aqui da mão, teve que operar e tudo, da pancada, né? Mas o futebol mesmo, ele não quis mais. Ele tinha campinho lá no sítio, não jogava. Nunca mais ele jogava. Fez aquelas brincadeiras lá no centro de treinamento de Santos, fez algumas coisinhas, mas depois, quando a idade foi chegando, ele não quis mais saber. Ele falava, meu corpo não vai obedecer, porque o comando está aqui, mas o corpo não vai obedecer, né? De quem o Pelé era fã como jogador de futebol? Bom, o primeiro lá atrás, eu até brinco, eu falo que o Pelé é corintiano, né? Porque quando ele tinha 13, 14 anos, ele tinha um time de botão e o Zoca outro. O do Zoca era do Palmeiras, o dele era do Corinthians. E ele era fã do Baltazar, que foi campeão do quarto centenário. Cabecinha de ouro. Em 54. Eu sou corintiano, né? Mas sou corintiano meia boca. Que não acompanha o jogo. Não... E quando jogava Santos e Corinthians, você torcia pro Santos. Eu, não torci, eu nunca joguei futebol, nunca joguei esporte coletivo. Eu só pratiquei 2 esportes, natação e karatê, só. Os 2 individuais. Então, nunca fui ligado. Para você ter uma ideia o quanto eu gosto de futebol, que, por exemplo, quando chega na Copa do Mundo, eu tenho viagem para ir. Eu moro em Jaguariúna, tenho família em Santos. Às vezes eu faço a viagem de um lugar para o outro na hora do jogo do Brasil, porque não tem ninguém na rua. E aí eu saio, é a maior tranquilidade. Eu não sou assim ligado. Em compensação, eu era obrigado a assistir jogo. Vou contar umas historinhas interessantes. Pelé adora futebol, claro. Então a gente viajava. Chegava num país qualquer aí. Liga a televisão, vê se você acha um jogo. Aí vai mudando. Aí dali a pouco aparece um jogo ali. O vermelho contra o azul. Aí Pelé olhava. O vermelho só vai fazer gol se fizer isso. O azul, talvez por aqui, assim. Dali a pouco, pum, acontecia um gol, era sempre naquele caminho que ele fez. O mais incrível, isso eu vou provar pelo meu lado de músico, eu vi 3 cenas que me marcaram muito. Primeira, ele e o Zoca assistindo um jogo de futebol. Passou uns 10 minutos. Zoca, quem parece aquele? Acho que era ponta esquerda. O Zoca falou, fulano, é ele mesmo. O cara não tinha ainda pego na bola, o cara já disse que é um jogador, os 2 sabem que é aquele cara. Como é que pode? O cara nem pegou na bola, já sabe que é igual. Outra. Assistindo aí esse eu estava sozinho com ele. Isso aconteceu 2 vezes.
o lateral esquerdo vai ser substituído já. Como? Ele está cansado. Não dava 10 minutos, troca. Como é que sabe que ele está cansado? Aí, essa foi maior. O Joshua tinha uns... Também novinho. Jogo Santos e não sei quem. Era um jogo internacional, inclusive. Entre os times em campo, Pelé falou, esse time vai perder. Ô pai, nem começou... Você não está vendo, está todo mundo entrando de cabeça baixa, tudo com cara triste. Eles já entraram derrotados. Lógico que o Santos foi lá ganhando de 4-1. Por que eu estou te dando esse exemplo e entendo isso? Eu fui músico profissional, mas só que a música não saiu de mim ainda. Eu tenho uma antena, em música chama-se ouvido relativo. O meu ouvido relativo, ele assimila muitas coisas. Se eu vou com você num lugar que tem música ao vivo, tem um conjunto de 5 músicos, eu escuto 5 minutos, não precisa muito não. Eu te digo se a guitarra está afinada ou não, se o cantor é bom ou não, se o pianista toca direito ou não, se a harmonia está certa, se o baterista... Eu vejo todos os defeitos e qualidades em todos os músicos, porque é a minha experiência. Claro. Por isso que o Pelé falou, aquele lá é igualzinho o fulano, e os dois, porque eles sabem, eu não entendo. Como é que vai dizer que o cara está cansado e dali a pouco o cara sai do jogo? É quem é do ramo, né? Claro, claro, claro. Ele gostava muito de música, né? Ah, esse lado é muito engraçado. Eu brigava muito com ele, porque as músicas dele eram fraquinhas, viu? Ele gosta de música, porque você sabe, você deve ter ouvido falar isso muitas vezes, que todo jogador de futebol queria ser músico e todo músico queria ser jogador de futebol. Porque Chico até uma Buarque. música do Benito de Paula, que ele reclama disso. O Chico Buarque, todo esse povo que é Fagner, todo jogador de futebol. E ele ia na concentração, não podia sair. O Tite, que era o ponto esquerdo lá atrás, ensinou ele a jogar violão. Ele fazia as composições deles. Como o Pelé tem um coração muito puro, muito caridoso, ele fazia umas músicas muito ingênuas. E eu falei, Pelé, com essa musiquinha você não vai longe, não. Ninguém vai gravar, porque a música é muito ingênua, mas é uma música pura que saía do coração dele. E ele sabia o básico do violão. Fazia muita, fez uma tonelada de música. Elis Regina gravou, Simonal, Jair Rodrigues. Logicamente, os maestros davam um banho de loja, claro. davam uma mexidinha no... Mas a paixão dele sempre foi música. Sempre gostava de ABC, ABC. Quando canta, tem um rádio... a música das crianças. E Abre a Porteira, que eu quero entrar, de Jair Rodrigues. Mas isso é uma coisa simples, do que sai do coração. Musicalmente falando, era bem fraquinha. Mas também se ele fosse um baita compositor e um baita jogador, Vai querer... era muita covardia, né? Você sabe que um dia eu dei uma indireta para ele. Nós estávamos em Londres, e teve aquele... Na Inglaterra, todo ano, tem um jogo entre o Manchester United e artistas famosos. E a renda vai para não sei quem lá. Todo ano tem esse jogo. Uhum. O Manchester que provoca. O técnico era o Mourinho. Foi no dia que o Pelé conheceu o Mourinho. Então estava aquela muvuca lá no vestiário, aquele monte de artista famoso, todos trocando para jogar no time do... O Pelé só deu o pontapé inicial porque ele já estava com a perna operada e tal. E o Mourinho viu, Pelé e tal. Começou a conversar nós três. Aí falou, Pelé, você vê como é que é a vida, né? Eu fui me meter a jogador de futebol e não deu certo. Eu joguei, aí falou onde ele jogou, deixou de jogar. E falou a frase que depois eu peguei no pé do Pelé. Pelé, todo ser humano nasceu para fazer bem uma coisa só. Você nasceu para ser jogador de futebol. Eu nasci para ser técnico. Conversando, na hora de ir embora, eu falei, tá vendo, Pelé? Não queira ser músico, não queira ser isso. Fica no teu futebolzinho que tá bom demais. Futebolzinho. Futebolzinho sem vergonha, que tem a meia dúzia de tonto aí que acha que você é o mal do mundo. Aí eu falei, não, mas eu toco... Tá bom, Pelé. Vai pelo Mourinho, que o Mourinho sabe o que tá falando. A gente ficaria aqui horas, mas sempre há um tempo limitado. Qual foi a sua sensação quando você soube da morte do Pelé? Ah, rapaz, não, aí não foi porque eu já vinha preparado. Eu já estava preparado porque ele estava... É que ele foi muito atleta, né?
Então ele durou muito mais do que se fosse comigo com você, a gente já tinha morrido fazia tempo. É que ele tinha muita reserva Certo. de preparo físico, né? Eu senti um vazio, porque, pô, caramba, um cara que eu convivia... Eu e o Pelé convivemos mais do que ele com a família dele e eu com a minha. Verdade. Foi mais de 50 anos, imagina. Então, eu sentia a falta daquele nosso dia a dia. Mas como esse processo levou quase 4 anos, paramos de viajar, depois que ele teve aquele problema lá em Paris, né? Ele quase morre lá. Eu fui... A gente foi se preparando e a coisa ia acabando. Se fosse uma coisa de sopetão, talvez eu sentisse mais. Mas eu acho que Deus me preparou para receber essa... Mas ficaram só coisas boas. Você falou, uma das vezes que eu liguei para você, você disse assim, eu não vou mais trabalhar com o Pelé, ele não precisa de um assessor, ele precisa de enfermeiros. Exatamente. Eu fiquei muito triste com essa sua informação, porque era uma informação. Era uma porque realidade. ali foi uma atitude que eu tive baseada no seguinte. Eu estava ganhando e não estava trabalhando, eu não me sentia bem. Como é que eu vou ganhar o meu salário e eu não estou trabalhando? Pelé em casa. Lógico que ia lá toda hora. Ele fazia algumas coisas, assinava uns autógrafos, né, pôster que eles vendiam aí. Mas eu não estava me sentindo bem. E também a imprensa me procurava para saber como é que está o Pelé. Sai do hospital, entra no hospital, quando sai, quando entra. E isso estava me deixando, caramba, pô, só dando notícia ruim. E eu combinei com o Pelé, eu vou aposentar porque eu não acho justo. Não quero mais receber nada. E também a imprensa que vai procurar o pessoal lá da Sports Desk, que tem os direitos, que agora eu vou retirar, não quero ficar só falando coisa triste e tal. E aí eu dei a notícia aos colegas, eles fizeram um carnaval danado, que o Pepito aposentou e tal. Mas foi no sentido de não ficar só falando de coisa triste do Pelé. E eu fiquei a vida inteira só falando coisa boa, né? Você já foi no mausoléu dele? Várias vezes. Levar pessoas. Foi com umas 4. Tive agora semana passada. É muito bonito e eu acho que é digno do Pelé, né? Muito. Ali foi uma ideia minha também. Por que ideia minha ali? O dono do memorial, você sabe, o Pepe Altistude, era um dos 3 melhores amigos do Pelé, era o dono do memorial. E um dia, um dia que eu digo, há uns 15 anos atrás, deu chama lóculo lá, né? Lá não tem nome tétrico. Lá não é cemitério, é memorial. E campa não é campa, é lóculo. Deu um lóculo, cada lóculo dá para botar ao todo 24 ossadas. Uma família inteira. Pelé, eu vou dar para você um lóculo lá no 9º andar, que é virado para o Campo dos Santos. Lá do corredor, você vê o Campo dos Santos. Lá de cima, você vai... Quando for a sua vez, você vai ficar olhando lá de cima. O que eu pensei? Os anos foram passando. Quando ele chegou à doença, eu já comecei a imaginar o Pelé morrendo. Eu falei, não é possível. Quarta-feira, Santos e Palmeiras, 50 mil jogadores. Vamos lá no mausoléu do Pelé. Como é que vai subir 50 mil subir no elevador? Chamei o Pepe, falei, Pepe, não, você tem que arrumar um lugar aqui embaixo. Ele demoliu a base de um dos prédios todinha e fez, você teve lá, né? Fez aquele mausoléu inteirinho, sem o Pelé saber. Eu não falei pro Pelé que eu estava fazendo. Eu chamei o Zoca e a mulher dele e falei, olha, é isso. Não, eles concordaram, também não vou fazer. E o que está lá, a única sugestão que eu dei, faz aqui embaixo e o chão, em vez de botar piso, põe em grama sintética, para ficar um símbolo de... E em volta põe uma foto de uma torcida, que não é bem a foto que eu gostaria, mas está lá. E eu acho que tinha que ser um lugar mais condizente. Eu tive lá agora, no dia que eu lancei o livro, o pessoal da editora quis lá, eu levei, né? Aí eu fui visitar lá como eu faço para levar amigos meus lá, e eu cheguei lá e fiz o que eu faço sempre. Eu faço uma oração, bato na campa dele e falo assim, Pelé, você é meu amigo, estou com saudade, mas não estou com pressa de te ver. Tá tudo bom por aqui. Bom, Pepito com a gente, esse lançamento maravilhoso, Pelé, o legado desconhecido, que está esgotado,
Mas vão sair novas Já edições. já saindo, estão né? reabastecendo. Todas as livrarias, Todas internet. as livrarias, como dizia no nosso tempo, nas melhores casas do ramo. Toda livraria, na Amazon também tem, tudo bem. Pepito, obrigado por atender o nosso convite. Prazer Obrigado é meu, a pelo honra é livro. minha. Poxa vida, a gente te vê, lembra de coisas maravilhosas. Não gosto de ser saudosista, mas realmente quem viu, viu. Quem não viu, Quem não vai viu, ver quem não mais. viu. E Deus nos deu essa felicidade de ver o Pelé. Você convivendo com ele tantas vezes, eu algumas vezes, mas me dá uma honra muito grande. E ser seu amigo também é muito importante. O Muito prazer é obrigado, meu. viu, Pepito? O meu foco sempre foi mostrar que o Pelé, vocês não sabem, fora do campo era bem melhor que dentro do campo. Um cara maravilhoso, um coração grande. Apesar dele ser santista, eu sou corintiano. Falamos com o Pepito Fornos, lançando o livro do Pelé, ele que foi a pessoa que mais conviveu com o Pelé. Eu recomendo muito esse livro e agradeço a você que esteve conosco até agora. Um abraço.